Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de terça-feira. E na nossa entrevista do dia, nós estamos recebendo aqui as professoras Persília Cardoso Giaquinto e Raquel Fantin Domeniconi. Elas que foram eleitas recentemente, na última sexta-feira, inclusive, né? A posse, inclusive, aconteceu na última sexta-feira, como diretora e vice-diretora do IBB da Unesp. Bom dia a vocês. Próximo ao microfone, satisfação em recebê-las aqui no estúdio da Prever FM. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É interessante, duas mulheres na diretoria do IBB. A diretoria da IBB com mulheres não é inédito, mas duas mulheres, diretora e vice, é inédito, né? É inédito, essa parceria é inédita e a gente está apostando nessa força aí feminina, na dupla feminina para a direção. Que legal. E os desafios do IBB para esse ano são muitos, professora? Olá, bom dia. Sim, né? Nós temos desafios. Acho que o principal e que a gente tem focado bastante na nossa campanha, focamos, né? Em relação à integração, né? Tornar comissões mais integradas, né? A parte técnica vai muito bem, a parte administrativa do IB, né? Nós temos um time, uma equipe muito competente, mas a gente acredita que é possível melhorar a integração, né? E temos desafios relacionados aos cursos de graduação, né? Também com novas aí perspectivas. Então, estamos otimistas que temos um trabalho interessante pela frente. Quando você fala em integração... Só para as duas chegarem um pouquinho mais perto do microfone, que ele está bem baixinho. Obrigada. Dá. Pode levantar. Quando vocês falam em integração, a gente percebe que o Instituto de Biociências tem uma ampla, quase que ampla integração com a comunidade, né? Vocês têm a Orquestra Filarmônica, vocês têm a visita ao IBB. Então, vocês têm uma série de eventos que fazem com que a comunidade também interaja com o Instituto de Biociências, né? Sim, e aí por isso também esse convite de vir falar com a comunidade é tão importante, né? Uhum. A gente abrir esse canal de comunicação, a comunidade nos conhecer quais cursos nós temos, conhecer as possibilidades de ingresso. Então, é uma oportunidade ímpar estar aqui e conversar com a comunidade, né? A comunidade externa. A gente já tem toda essa questão com a comunidade interna do IB, e essa oportunidade de falar com a comunidade externa é muito importante, né? A gente tem temos muita associação entre a Unesp e a Faculdade de Medicina, muitas vezes, né? Uhum. Então é muito importante Botucatu saber que a Unesp de Botucatu é muito maior que a Faculdade de Medicina, né? Ela tem a Faculdade de Medicina Veterinária, a Faculdade de Ciências Agrárias e o nosso Instituto de Biociência. A gente tem procurado nesses quase 10 meses de jornal, trazer bastante, né, informação com relação à nossa Unesp aqui em Botucatu, né? 49 anos da Unesp já, né? E é importante. E a finalidade de trazê-las aqui também é para que a gente também tenha mais informações com relação ao estudo de biociências. E parece que tem uma integração também de jovens estudantes do ensino médio que vão conhecer o IBB também, não é isso? Exatamente. Nós temos alguns eventos, né, que são eventos de extensão universitária, que recebem esses alunos do ensino médio, ensino fundamental também, lá no Instituto de Biociências. Isso colabora muito para que a gente consiga divulgar, né, os nossos cursos de graduação e também mostrar para os alunos, especialmente os do ensino público, das escolas públicas, que é possível esse acesso, que a universidade está aberta para recebê-los. Então, esse é um papel muito importante dos nossos cursos, tanto cursos de férias, como eventos como, por exemplo, Venha Conhecer o IB, que nós fazemos agora anualmente, né? São eventos grandes e que têm essa proposta de divulgar, né? De mostrar quais são os nossos cursos que os alunos conheçam. Então, nós temos os cursos de Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharelado, Ciências Biomédicas, Nutrição e Física Médica.
E aí a gente monta, por exemplo, no Venha Conhecer o IB, estandes onde eles podem passar e conhecendo um pouco daquilo que a gente realiza ali, um pouco de como é o dia a dia ali na universidade. Fora isso, eles têm a oportunidade de conhecer a nossa estrutura. Então, eles têm a oportunidade, por exemplo, de entrar no laboratório de dietética, né, que é do curso de nutrição, e olha como que é um laboratório de dietética, os laboratórios de microscopia dos demais cursos, até mesmo o Museu de Anatomia, né? Então, nós temos esses eventos que realmente ajudam a aproximar a comunidade externa da comunidade interna do IB. E, de repente, esses estudantes que visitam podem ser futuros... Sim, né? essa é a intenção. Muitos se tornam nossos alunos. E isso é interessante, né? É interessante porque, às vezes, conhecendo em loco, tem realmente uma noção de como funciona, quais os cursos, né? E, de repente, aquela admiração, fazer o vestibular e ser mais um estudante do IBB, né? Bom dia. Para quem nunca foi no Instituto de Biociências, como funciona a estrutura lá? Quantos laboratórios? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, a estrutura é gigante, né? Porque nós temos tanto... quando a gente pensa numa universidade, em geral, a gente pensa nas salas de aula só, né? Mas uma parte muito grande são os laboratórios didáticos, né? Então, desde laboratórios específicos, como a professora Raquel falou, sobre um laboratório de dietética, até laboratórios de microscopia, os laboratórios de anatomia. Então, a estrutura é muito grande. Os anfiteatros, temos laboratórios do tipo laboratórios a céu aberto, né? Então, professores que fazem experimentação com animais domésticos, por exemplo. Então, são laboratórios gigantescos a céu aberto, né? Então, é uma estrutura grande e complexa. Jardim Botânico também? Um jardim botânico, exatamente. Que, além de tudo, é muito bonito, né? Que, além de tudo, é muito bonito. E uma das nossas propostas, justamente, levar a comunidade para o Jardim Botânico também, né? No final do ano passado, nós tivemos um evento que foi muito interessante, tipo um domingo no parque, né? Que você mencionou a orquestra. Então, a orquestra se apresentou, as famílias foram com cesta de piquenique, tem o lago muito bonito. Então, mais uma estrutura aí para a gente apresentar para a comunidade. A professora comentou da orquestra aqui, e ela é bastante concorrida, né? A gente percebe realmente uma ampla divulgação. O maestro Fernando colocou ontem, inclusive nas redes sociais, a coincidência, amanhã a gente vai entrevistar o pessoal do IBB, colocou a divulgação, parece que quase que um vestibular para as pessoas se inscreverem para a orquestra, e é bastante concorrido, eu percebi, né? Por quê? Porque é quase que uma referência, né? E é interessante que também movimenta o nosso campus, né? Então, por exemplo, os ensaios são quinta-feira, final de tarde. Então, aquilo traz toda uma cara nova, né? Porque o Instituto de Biociências, como o nome diz, ele é essencialmente biológico, né? De biológicas. Mas aí começam a aparecer as pessoas com violino, com violoncelo, com viola. Então, dá toda uma cara diferente para o nosso instituto também. Que interessante. E vocês conseguem já ter um planejamento dos eventos da orquestra em 2025? Não. O calendário existe, mas a gente ainda não está com esse calendário em mãos. A gente pode disponibilizar isso e vocês ajudarem a gente a fazer propaganda. Com o maior prazer. Agora, essa semana também a notícia a respeito daquela usina fotovoltaica, né, lá em Rubião Júnior. Tem muito a ver com o Estudo de Biociências? Vocês também estão participando disso, desse projeto, que é realmente interessantíssimo, né? Tem tudo a ver. A gente... Que aí, falando da estrutura, né? Não sei se as pessoas são muito cientes, mas a gente tem uma prefeitura no campus, né? E essa prefeitura, ela agrega as 4 unidades, né? Então, temos estruturas únicas do Instituto de Biociências, da Faculdade de Medicina, e temos uma vida em comum também. É o chamado Grupo Administrativo do Campus, é isso? O GAC? O GAC, então, essa empreitada da fotovoltaica é do GAC, né?
é um esforço conjunto das 4 unidades e ela vai permitir aí um aporte de energia e uma venda de energia muito interessante, né? Que entra em uma verba que é uma verba para investimento, uma verba mais fluida, não amarrada ao orçamento de cada unidade, que em geral já é comprometido, né? Então vai ser interessante do ponto de vista de sustentabilidade, Claro. né? E do ponto de vista econômico. Isso vai trazer um aporte interessante para o GAC e para todas as unidades. Já tem uma previsão, né? Que agora é início de obras e tudo mais, mas tem uma previsão, 1 ano, 2 anos para começar o funcionamento? De no máximo 1 ano a previsão de funcionamento. Bastante uma vez que interessante, né? agora eles estão fazendo essas estruturas, né, de fundação e tal. E aí colocar as placas é relativamente rápido. Perfeito. E vocês já conseguem saber quais serão as prioridades dessa nova gestão no Instituto de Biociências? Então, nós temos muitas prioridades, mas um olhar que a gente hipertrofiou aí nas nossas andanças foi a questão de ter um olhar mais especial para os cursos de graduação, né? Nós entendemos que as especificidades de cada curso, elas já são muito fortes, muito solidificadas, né? Então, as disciplinas, por exemplo, que compõem o curso de Física Médica, as disciplinas que compõem o curso de Ciências Biológicas, isso tudo já é muito bom, né? Mas o que a gente enxerga, principalmente focando no mercado de trabalho, né? Esse aluno, ele vai, daqui 4 anos, 5 anos, ele vai estar no mercado de trabalho. A gente enxerga que falta aí uma formação mais ampla para esse aluno, né? Voltando na questão que eu mencionei, que o campus é essencialmente biológicas, falta uma formação mais humanística, falta uma formação mais ampla, que vai ser uma carta na manga importante para esse aluno, vai ser um diferencial para esse aluno, né? Ele entender sobre filosofia, sobre política, sobre problemas da humanidade, como é que o curso que ele está fazendo, como é que a formação dele pode contribuir para responder essas problemáticas. Então, a gente foca muito nisso e foram coisas que nós fomos coletando durante a campanha e durante a conversa com a comunidade, né, do IB, de que nós podemos ampliar essa formação além das especificidades, né? Uma outra coisa que a gente vai focar, e já começamos a fazer isso, é desenvolver o que as universidades europeias, americanas, chamam de soft skills, né? Que seriam aí umas habilidades que também vai contribuir para essa formação mais ampla, né? Então, por exemplo, a gente poderia citar que uma soft skill é inglês, né? Hoje, dificilmente um profissional vai se colocar no mercado, dependendo do voo que ele queira alçar, se ele não tiver uma noção de inglês, se ele não conseguir, além da fronteira do português, que é bastante fechada, né? Então, tudo isso a gente quer trazer. A gente entende que temos cursos muito bem solidificados, mas a gente está pensando aí numa formação mais ampla. E com relação a docentes, né? A gente percebe que tem muita gente aposentando e tudo mais, concursos foram abertos e tal, mas essa renovação de docentes está acontecendo também no IB? Sim, né, aos poucos, né? Desde o mandato da última reitoria, nós temos aí uma previsão de contratações e foram ocorrendo contratações ao longo desses últimos anos. Insuficiente ainda, né? Mas considerando que ficamos aí um tempo de 10 anos sem contratação, praticamente mais ou menos esse tempo, né? Então agora há um ânimo, assim, porque quando esses novos docentes chegam, os novos servidores técnico-administrativos, trazem para a gente um novo entusiasmo também, né?
trazem, a gente fala sangue novo, né? E é importante porque novas ideias são agregadas às existentes, né? E então renova-se todo mundo, todos nós nos renovamos junto com esses novos que chegam. E há sim previsões na próxima gestão de contratações, mas essas contratações, veja, elas são distribuídas para 34 unidades universitárias, né? Nós somos uma dessas 34. Então, a gente não tem um número exato de quantas contratações seguirão para o IB, por exemplo. Mas a gente está com perspectiva de que aqui em 2025 possamos acolher novos colegas e iniciar essa jornada aí de novas contratações. Eu sempre pergunto isso, né? Como a gente pode segurar pesquisadores formados aqui na nossa Unesp, no Instituto de Biociências, no Brasil? A gente, inclusive, já entrevistou, né, vários que estão fora do Brasil, que nos municiaram de informações a respeito de sustentabilidade. Tem uma professora que falou a respeito do nanoplástico que está na Escócia, né, formada também no Instituto de Biociências e tal. Como é que a gente consegue segurar esses profissionais aqui no Brasil? A concorrência, dólar alto, como é que se faz para se manter esses grandes profissionais, pesquisadores no Brasil, professora Ercília? Então, isso até é um plano de governo, né? Aqui no nosso microcosmo, eu acho que a gente pode fortalecer a questão da pós-graduação, né? Porque durante muito tempo as bolsas ficaram com um valor congelado, então era pouquíssimo atrativo para o aluno, ainda é, né? Se a gente pensar que os nossos alunos, em geral, a maioria deles não são de Botucatu, fica complicado se manter com a bolsa, então a bolsa é pouco atrativa, ainda apesar do reajuste, apesar do empenho, né, para que isso melhore, a bolsa ainda é pequena. A questão de valorização da ciência ainda é bem incipiente no Brasil, né? A gente não tem muito, as pessoas não falam, eu sou um cientista. É verdade. Né? Elas falam, eu sou biólogo, geógrafo, médico, doutor, né? Mas é difícil alguém assumir, eu sou uma cientista, né? Então, a profissão em si é pouco valorizada. A gente teve toda uma onda, né, negacionista e contra a ciência de várias formas. Então, isso também acelerou esse processo, né? A gente tem professores aí, símbolos, né, que acabaram migrando. Por exemplo, posso citar o professor Nicoleles, né, o neurocientista, que é um cientista pop aí, que todo mundo já ouviu falar. Muito nas redes sociais também. Muito nas redes sociais. Ele é um que não está mais no Brasil, né? Então, falando do lado otimista, né, dessa reverter essa evasão de cérebros, né? Eu acho que é valorizar a pós-graduação, valorizar a carreira, e também ampliar esse mercado de trabalho para esse cientista, né? Voltando um pouco nessa questão dessa formação mais ampla, passa também pela pós-graduação, porque se a gente só formar o aluno de pós-graduação com esse caminho acadêmico, a professora Raquel acabou de dizer que as vagas são poucas, né? A gente fica aí 10 anos, 15 anos, agora só fazendo um pós-doc. Significa que você já é doutor e continua estudando, porque, em geral, não é porque ele quer fazer 5 pós-docs, é porque não tem uma vaga na academia. Né? Então, a gente tem que também, na formação desses alunos de pós-graduação, mostrar caminhos possíveis que não seja só a academia. Tem as indústrias farmacêuticas, tem as indústrias alimentícias,
tudo isso é um rol gigantesco para os nossos alunos, para os nossos egressos, né? Perfeito. Seguindo nessa linha, qual é a relevância científica do Instituto no contexto da universidade, pensando nas pesquisas desenvolvidas, nos eventos de destaque? Nós temos grandes pesquisadores dentro do Instituto de Biociências, falando, né, especificamente do Instituto, grandes pesquisadores com linhas de pesquisa com assuntos extremamente interessantes. Esses nossos pesquisadores, eles são reconhecidos internacionalmente, né? Então, assim, temos um grande potencial de pessoas que fazem pesquisa, divulgam essa pesquisa em meios que nós chamamos os artigos científicos, né? Que são os meios com que a gente se comunica com a comunidade científica, e que trazem também verba, né? Conseguem atrair alunos, que esses alunos de pós-graduação que a gente mencionou agora são os nossos pesquisadores também, né? Então, às vezes a gente fala aluno de pós-graduação, quem são? São os pesquisadores que ajudam que a gente mantenha os nossos laboratórios, né? Que mantenha a nossa pesquisa ativa. Então, nós temos grandes nomes dentro do Instituto de Biociências, tanto desenvolvendo pesquisa, ciência, né? Para alunos de graduação, como alunos de pós-graduação também. A gente percebe que... Pois não, professor, Eu queria só completar com o ranking, né? Nós temos esses rankings mundiais de classificação, né? Do peso da ciência. E aí, por exemplo, dos 5% mais citados, significa que os artigos dele foram os mais citados do mundo, dentre essa camada lá, 5%. 2%, né? E nós temos 5 docentes nesse ranking 2% mais citados do mundo. Interessante. Né? Então é gigantesco isso, né? De que num instituto relativamente pequeno, né? Considerando a USP inteira, a Unesp inteira, então só no Instituto de Biociências nós temos 5 docentes nesse ranking. Interessante. A questão de sustentabilidade, preservação do meio ambiente é uma preocupação constante também dentro do curso, dos cursos do Instituto de Biociências? Sim, é uma preocupação, tanto na graduação, né? A gente está trazendo cada vez mais, por exemplo, agora se fala em agricultura verde, né? Em energia verde. Então, tudo isso a gente traz para a formação dos nossos alunos de graduação e são objetos de pesquisa dos nossos programas de pós-graduação, né? A questão do lixo, a questão da energia, a questão do combustível, a possibilidade de novos combustíveis, a reciclagem. Então, principalmente se a gente considera o curso de ciências biológicas, né, a gente tem essa preocupação de que essa temática seja desenvolvida tanto na graduação como na pós-graduação. Saiu uma pesquisa recentemente apontando que no Brasil apenas 34% dos brasileiros se preocupam com mudança climática, com sustentabilidade, com reciclagem. Como é que a universidade... qual seria o papel da universidade para tentar diminuir ou aumentar o número de pessoas que tenham acesso a esse tipo de informação e comecem a praticar a sustentabilidade, se preocupem com o lixo, com a preservação do meio ambiente? Eu acho que uma coisa importante é que a gente consiga, na universidade, se comunicar de forma mais clara com a sociedade. Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto de Biociências. E a gente tem questionado os nossos estudantes de pós-graduação, por exemplo, de graduação, sobre, ok, você está fazendo esse trabalho muito interessante de pesquisa, como você explicaria isso para uma pessoa de fora da universidade? Então, pensa você explicando para alguém da sua família ou alguma criança na escola. E a gente tem feito constantemente esse trabalho de a gente conseguir pensar de uma forma mais didática, né, mais acessível no que a gente faz. O que a gente faz
é complexo, mas como deixar isso mais palatável, né? mais acessível para que todos entendam, porque senão a nossa pesquisa fica estancada para um grupo, para uma elite ali, para um grupo de pessoas, e ela não consegue atingir o objetivo, que é se expandir, né, para a população e fazer com que isso mude pensamento, mude as atitudes, né, das pessoas no dia a dia. Então, acho que esse é um trabalho interessante e que também passa um pouco pelo que a gente tem pensado sobre comunicar-se com a sociedade, com diferentes setores da sociedade, através das nossas ações extensionistas também. Então, quando a gente entende que é indissociável a pesquisa, a extensão, e o ensino, né, a gente consegue ampliar, né, essa comunicação, essa forma da gente transmitir o conhecimento mesmo, né? E também de entender as necessidades da sociedade, porque isso é importante nessa comunicação, né? Que a gente consiga não só passar, mas também entender quais são as necessidades da sociedade, enfim. E um dos objetivos principais aqui do primeiro jornal da Prevera FM é trazer realmente docentes, né, dos diversos cursos da Unesp, no sentido de trazer o conhecimento, de passar isso para a população comum do que está acontecendo, do que pode ser feito e de que o mundo realmente está passando por uma transformação e as pessoas estão contidas nesse mundo e elas também têm que saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Pensando nisso, também o Instituto de Biociências tem parcerias com o Poder Público Municipal ou pretende ampliar isso? Temos muitas parcerias e pretendemos ampliar, sim, né? Então, nós temos parcerias com várias escolas, os projetos de extensão do Instituto de Biociências estão inseridos em várias escolas públicas da cidade. Temos parcerias com as reservas, né? O pouco que sobrou aí das reservas de mata. Temos parcerias com as questões ambientais, as questões de manejo de flora, de fauna. E o que a gente pretende é não só solidificar o que já existe, mas ampliar também. O fato de nós termos também hoje no município uma secretaria do meio ambiente ajuda sobremaneira em tudo isso que você acabou de falar, né, professora? Eu já participei de um evento há um mês atrás, a gente não tinha nem assumido ainda, mas eu achei que era importante já ir me aproximando. E a secretária do Meio Ambiente é nossa ex-aluna, né? Então já sabemos que essa relação vai dar bons frutos. Professora Silvia Nishida também, A bióloga, professora está Silvia sempre aqui Nishida, com a gente também, sim, né? Sim. Professora Silvia Nishida, ela é do nosso departamento, ela é um ícone lá do Passarinhando. E hoje a gente deu a notícia, né, do workshop que teve no Instituto de Biociências para a criação da política pública de observação de aves. Sim, sim. Que é uma parceria interessante também com a Secretaria de Turismo, né? Isso também é muito bacana, de que não se restringe só a uma questão científica, né? Ela pode estar relacionada com bem-estar, com lazer, que é outro dia eu enviei para a professora Silvia uns dados mostrando como só escutar canto de ave já faz bem para o nosso cérebro. Porque isso lá no nosso passado evolutivo significava que se a ave estava cantando, estava tudo bem, não tinha predador por perto, então os homens ficavam tranquilos porque as aves estavam cantando. Então faz bem para todo mundo, né? De estar no verde, está escutando, está tentando identificar. E é uma semente que se espalha assim, porque uma vez que as pessoas fazem esse passeio com a professora Silvia, no dia seguinte ela começa a receber um monte de fotos, né, que as pessoas fotografaram as aves no quintal, as aves no trabalho. Que ave é essa, professora? Que passarinho é esse, professora? E é legal que, de repente, você está no seu ambiente de trabalho, a gente aqui termina, a gente vai para a redação. A gente abre a porta da redação, desliga lá o ar e tal, e de repente a gente percebe o canto do bem-te-vi, que de repente passou um tucano ali. Sim. Isso é muito interessante, é a vida do nosso interior. E Botucatu é uma cidade privilegiada, né?
As pessoas que vêm observar as aves aqui, de vários locais do Brasil e de fora do Brasil, elas voltam constantemente, né? E essa integração agora, Secretaria de Turismo, Secretaria do Meio Ambiente e também o Instituto de Biociências é fundamental para tudo isso, né? Estamos muito animadas com essas parcerias que já existem e que a gente vai dar um olhar todo especial, incentivar, promover e ajudar com recursos e com o que for necessário. Que bom. Vocês assumiram a diretoria do Instituto de Biociências, recentemente assumiu a nova reitora da Unesp. Qual a importância de ter mulheres nesses cargos de gestão na universidade? Você quer comentar? Então, a gente está nessa onda muito propícia, né? E hoje, aliás, é o dia de meninas e mulheres na ciência, 11 de fevereiro, né? Nós falamos isso na abertura do jornal hoje, inclusive. Que bacana, muito bacana. Então, a gente tem aí a chamada pirâmide, né, em relação aos cargos que as mulheres ocupam. Então, a gente tem que a base da pirâmide é sempre muito larga e cheia de número de mulheres, né? O número é muito maior. E à medida que esses cargos vão aumentando em responsabilidade, em importância, isso vai se estreitando, a ponto que no ápice tem poucas mulheres, né? Então, ainda existe, e isso a gente enxerga em todas as instâncias. Então, eu estava dizendo sobre a pós-graduação, a gente vai enxergar o mesmo fenômeno, né? De que na base da pirâmide tem muitas mulheres, muitas meninas fazendo iniciação científica, aí no mestrado um pouco menos, no doutorado um pouco menos, pós-doc e na academia também menos, né? Então é importantíssimo. Esses dias a gente tem recebido muitas mensagens das nossas alunas, ex-alunas, né? E uma coisa que a gente escuta muito, lê muito, é justamente essa questão da representatividade, né? De como é importante nos ver lá, que de alguma forma também faz com que elas também se enxerguem lá, né? Então é fundamental e é sempre bom lembrar que não é uma briga, né? Não é uma briga de gêneros, né? Não é uma pizza que se a gente pegar mais pedaços o outro vai ficar sem pedaço. A gente está falando em igualdade. Claro. Né? E até um reconhecimento, né? Professora Raquel, quer falar alguma coisa sobre isso também, que é importante? Eu acho que a Persília colocou muito bem. Eu acho que uma coisa que vale a pena, a gente vê que já os estudos mostram que quando as mulheres estão no topo ali, na gestão, essa gestão ela é feita de forma com muita competência. Afinal de contas, as mulheres elas têm algumas habilidades, né, que são diferenciais. Por exemplo, no olhar ao próximo, um olhar mais humanizado. Então, acho que trazer um pouco disso também para a gestão é um aspecto importante, é um aspecto interessante. Então, acho que a gente está aí no caminho. E o que a professora Persília falou é importante, né? O quanto para as nossas alunas, por exemplo, foi importante ver a nossa trajetória. Então, elas nos acompanhavam, por exemplo, durante a campanha, o debate e tudo mais, e nos procuravam depois, e emocionadas, né? Emocionadas. Para a gente foi uma surpresa, assim, o impacto disso. Uhum. Né? Eu não esperava que as minhas alunas emocionadas fossem me procurar e dizer: olha, professora, é tão importante para mim te ver lá. Uhum. Né? Então, veja, é importante que isso seja igual, né? Que possamos estar lá, assim como os homens, e que a gente possa dividir esse espaço. Né? Isso deveria ser uma coisa tão natural, né? Sim. Que a gente até fica surpreso quando acontece 2 diretoras agora no Instituto de Biociências, uma reitora, a primeira vez mulher, uma coisa que deveria ser natural, né? Mas ainda bem que está acontecendo. Eu falo que eu sou privilegiado, que eu trabalho com 2 mulheres todos os dias aqui, e esse olhar de sensibilidade e tal, realmente eu percebo no dia a dia. Temos olhares complementares, eu não tenho é? certeza então é disso. necessário. Né? Eu tenho certeza disso. E a campanha foi tranquila para vocês? 2 mulheres fazendo a campanha? Foi sossegado? Foi muito interessante. Foi um processo enriquecedor, de fato. Parece um clichê falar isso,
mas a professora Persília e eu, a gente se debruçou de fato a estudar o que podemos fazer a curto, médio e longo prazo no IB, o que podemos fazer com muito, pouco ou nenhum dinheiro. Então, todas essas análises foram ricas para a gente, porque as pessoas ficam esperando isso. O que a gente, fora o dia a dia, que é uma burocracia, e são processos e tramitações que a gente não tem muito como fugir, mas o que dá para fazer de diferente? O que a gente pode fazer além? Então, a gente foi estudar. Então, a professora Persília trouxe um pouco desse olhar, dessa formação dos alunos, uma formação mais crítica, né? Mais consciente do papel de cidadãos. Foram de estudos nossos que nós fizemos observando universidades no Brasil e fora do Brasil. O que funcionou, o que não funcionou. A gente tem histórias de universidades fora do Brasil, por exemplo, que foram por um caminho, voltaram, e eles contam para a gente o que deu certo e o que não deu, né? Então, a gente tem, eu acho que foi enriquecedor em todos os sentidos, da nossa própria formação mesmo como docentes, o nosso amadurecimento para a docência foi muito interessante. Então, foi um processo que agregou demais a nossa formação, a nossa, né, visão de universidade, né? Exato. Tinham lugares do IB que a gente não conhecia, por exemplo. Olha só. Né? Ou não conhecia, via o docente de longe e nunca tinha conversado com ele. Né? A campanha ajudou nisso também. A campanha ajudou a saber quem é quem, o que ele faz, quem está escondido, quem tem o que mostrar, quem tem com quem colaborar. Né? Foi importante a gente enxergar também que nós temos ali N braços, N sinapses para fazer entre a gente mesmo. Né? Entendi. E durante a campanha foi alguma bandeira levantada que agora vocês vão colocar em prática dos desafios, né? Questão de verba, enfim, quais será a principal bandeira que vocês vão ter, o principal desafio já de imediato que vocês acham que vão ter? Eu acho que, repito, né, um pouco daquilo que a professora Persília já colocou em relação aos cursos de graduação. Acho que essa é uma bandeira nossa. Uma outra questão que é importante, recentemente nós temos que creditar, né, 10% dos créditos, horas-aula, da carga horária dos nossos alunos deve ser creditada de forma... realizando atividades de extensão universitária, como uma extensão né, universitária. Então, assim, das nossas propostas também é rever o nosso plano de extensão do IB, entender como a gente pode potencializar o que já existe, como a gente pode integrar algumas dessas atividades e acolher os estudantes de forma que a gente tenha, que sobre possibilidades para que os nossos alunos desenvolvam essa carga horária tão importante de extensão universitária, relacionadas à extensão universitária. Então, isso foram questões importantes que nós levantamos como bandeira. Interessante. Bom, gente, eu gostaria de agradecer às professoras Persília e à professora Raquel, né, respectivamente diretora e vice-diretora do IBB da Unesp aqui de Botucatu, pela presença. A Prever FM, o primeiro jornal, se coloca à disposição, o que vocês acharem necessário, para a gente também dar a nossa contribuição no sentido de divulgar o dia a dia do Instituto de Biociência aqui em Botucatu. Muito obrigada. Foi um prazer participar. É muito interessante, né, ampliar essa conversa com a comunidade. Eu adoro rádio, eu escuto rádio todo dia. Ouça a gente. Vou ouvir vocês também. E acho que é um canal muito importante. Acho que isso que vocês estão fazendo, de entrevistar os docentes, saber das linhas de pesquisa, a gente poderia até ampliar isso para uma conversa com os nossos alunos de pós-graduação. Claro. Né? Então, a gente quer muito ser convidadas e convidados muitas vezes para vir aqui. Muito obrigada. Sinto-se convidada sempre. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.